professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é África, quadro humano. Bom, a África é o continente um dos continentes, né, o segundo continente mais populoso da Terra, e ela vai estar entre os maiores continentes em relação à extensão territorial. Sobre a distribuição da população na África, a gente vai ver que ela vai se concentrar aqui perto do porto, da região portuária, ou seguindo alguma questão climática, que é o caso aqui do Rio Nilo. Como eu já tinha visto, o Rio Nilo tem uma grande função para essa região, porque ele é um rio que se mantém perene numa área desértica. Então a gente vai ver que a concentração de população vai acompanhar esse mesmo processo. E a gente tem vazios demográficos em áreas correspondentes às regiões desérticas. Então aqui no Saara e aqui no Kalahari, tá? Então você vai ver que a população ela vai se concentrar de forma irregular no território africano. Uma curiosidade é que a África foi colonizada por várias colônias europeias, né? Tem um período de colonização. Então foi uma disputa, a partilha da África e da Ásia vai acontecer por essas colônias, é um momento posterior, né, o imperialismo é um momento posterior ao momento de colonização da América Latina, mas ela também foi colonizada, uma das potências que vai colonizar a África é a Portugal. Não é da mesma importância, não tem um mesmo domínio territorial que teve na época da colonização do Brasil, né, que é uma grande porção que foi controlada pela África, né, por Portugal e Espanha. Mas na África você também tem essa concentração. Então você tem Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. É importante para o Brasil essa relação é justamente o fato de que nessas regiões falar português facilita bastante a troca comercial com o Brasil. Então o Brasil sempre busca parcerias econômicas e diplomáticas com esses países. Não é à toa que Angola assiste muito TV brasileira, várias construtoras estão localizadas em Angola também. Bom, a gente quando lembra dos processos de crescimento populacional, a gente pode levar em consideração que a África está vivendo a segunda fase de transição demográfica, né? Na verdade ela varia um pouco, mas na verdade quando você tem uma queda, inclusive pela própria presença de ajuda humanitária, quando você tem uma queda do índice de mortalidade, né, melhoria das condições de saúde, médicos sanitários, isso vai gerar um aumento da população. E o aumento da população, por sua vez, também provoca problemas sociais, então muitas vezes acaba diminuindo também esse crescimento. Mas a gente tem aqui uma questão, né, básica de um grande processo de dependência estrangeira e que acaba impulsionando o crescimento da população. Então, o crescimento acelerado da população minimiza as pequenas melhorias na escolaridade e cuidados de saúde, aumentando a dependência estrangeira. Então, muitas vezes, esse processo de crescimento da população, ele contribui também para prejudicar o desenvolvimento socioeconômico nessas regiões. Mas esse crescimento, ele acontece em função da presença de ajuda estrangeira. Então, a gente vê aqui como esses países são dependentes, tá? Então, quanto mais vermelho for, maior é o grau de dependência desses países. A fonte dessas informações é o Banco Mundial. Então, dá para ver aqui que alguns países são extremamente dependentes da ajuda estrangeira, né? E aí, por isso, cria-se uma relação de dependência que dificulta muito o crescimento econômico dessas regiões, por si só. Bom, algumas questões vão prejudicar mais as condições de existência e o crescimento. Então, os produtos africanos são commodities, são produtos primários, e eles vão passar por processo de deteriorização, de rebaixamento desses preços. O Brasil vai sofrer com isso também. Mas, no caso da África, você não tem uma industrialização como você tem no Brasil. Então, o impacto é muito maior. Então, você tem uma grande diferença entre importação e exportação, né? Eles precisam importar coisas, mas o volume das exportações, o valor da exportação, ele é desvalorizado. Então, isso causa uma dependência maior e agrava a crise econômica nos países africanos. Bom, então, eles são caracterizados basicamente por uma grande dívida externa e a necessidade de obtenção de empréstimos junto aos organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Isso vai gerar um problema, porque uma vez que eles fazem esses empréstimos, quem empresta continua colocando ajustes, né, impondo ajustes para que esses países se encaixem
nas necessidades de pagar esses empréstimos. E esses ajustes vão dificultar mais ainda a vida da população pobre, porque são ajustes que geralmente vão gerar redução dos benefícios sociais e dos ganhos sociais. Então acaba sendo um ciclo vicioso, porque a economia vai ficando cada vez mais prejudicada, uma vez que você não tem informação do mercado consumidor, uma vez que você não tem estímulos para a formação de inovação tecnológica, estímulos para crescimento de uma indústria. Então isso tudo vai contribuir bastante para que você tenha um quadro humano bastante grave na África. A África vai ser o continente que vai concentrar a maior quantidade de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza no mundo. Tá? Pensando em questões de recebimento de ajuda externa, existe um debate muito grande se é necessário ou não, se é bom ou não você receber ajuda externa. A África recebe 1/3 total da ajuda dada aos governos no mundo inteiro, né, de acordo com o Banco de Desenvolvimento e Cooperação Econômica. Então, isso é bom por um lado, porque é necessário, vai ser ruim pelo outro, porque isso acaba condicionando a população e os governos a uma relação de dependência muito extremada em relação aos outros países. Eles vão ficar muito mais vulneráveis ao comércio internacional, né? E, por sua vez, eles têm estruturas internas bastante comprometidas, né? Então você tem muita corrupção, né? Questões de disputas étnicas, isso tudo vai prejudicar bastante esse processo, tá? Então, e quando você tem uma mudança na lógica, por exemplo, a crise de 2008, ela vai gerar uma redução desses gastos, isso também pode contribuir a afetar muitos países que são dependentes dessa ajuda. Bom, a questão que a gente tem também, muito envolvida, é a dificuldade de canalizar os conflitos externos, né? De você canalizar a ajuda externa. E uma vez que você tem problemas relacionados à segurança nessas regiões. Um marco importante para isso é o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai impulsionar bastante o processo de armamento durante da África. Mas ela também vai, né, que a gente chama de Guerra Quente durante a Guerra Fria. Mas ela também vai contribuir para que você tivesse um programa de ajuda. Porque as potências elas tinham de interesses e influência, em áreas de influência. E a partir do momento que essa Guerra Fria acontece, né, que a guerra acaba, você já não tem mais esse interesse em disputas, em disputar território. Então você não precisa mais aliciar os programas, aliciar os países africanos. Então você corta esse investimento e você vai investir em outras áreas. O resultado é que os programas de ajuda vão diminuir e parte desses fundos vão ser desviados para os problemas de corrupção. Além disso, a Guerra Fria vai marcar um processo de armamento de grupos étnicos diversos que são muitas vezes apoiados por potências, pelas potências, né, pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Então isso vai contribuir bastante para que você tenha um processo aí de problemas e armamentos, intensificação da disputa territorial e da disputa étnica e da violência, e o que vai contribuir mais ainda para o caso, né, para a questão de vida. Lembrando que a África gera vários refugiados anualmente em função desses conflitos, da fome extremada, das epidemias, então um quadro social humano bastante extremado. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!